Olá, meus irmãos, que bom encontrar vocês aqui novamente no canal Minuto Missionário. Sou Paulo Eduardo, estamos chegando para mais um estudo bíblico. Nós estamos estudando a carta que Paulo escreve aos Gálatas e eu convido você a me acompanhar em mais um estudo expositivo aqui no canal Minuto Missionário. Nós estamos estudando a carta que Paulo escreve aos Gálatas. Nós estamos no início desta série de estudos, onde Paulo está defendendo o Evangelho, né? Visto que as igrejas da Galácia, elas estavam sendo seduzidas por falsos mestres. Aqueles judaizantes estavam espalhando nas igrejas gentílicas que Paulo não tinha autoridade apostólica, que os ensinamentos de Paulo não eram verdadeiros. E então Paulo escreve essa carta para combater aqueles embaixadores do engano que estavam pervertendo o evangelho de salvação pela fé em Cristo Jesus, dizendo que a fé não era suficiente para a salvação. Atos 15, versículos 1 e 5 fala sobre isso. Aqueles falsos ensinadores estavam tornando a obra de Cristo na cruz insuficiente para a salvação, e então estavam acrescentando à fé algumas obras, algumas práticas que eles diziam que eram indispensáveis para a salvação. E então nessa carta, Paulo literalmente empunha a espada do Espírito e vai combater com muita altivez aqueles falsos ensinos, aqueles hereges, não é, daquela época. Paulo chega de forma muito firme. Nos primeiros versículos do capítulo 1, o apóstolo Paulo defendeu o seu apostolado. No primeiro versículo aqui do capítulo 1, versículo 4, ele defende o seu evangelho, aquilo que ele crê, que ele prega. No versículo 6 até o versículo 12, Paulo agora vai defendendo o evangelho. Eu quero observar com você no estudo de hoje alguns aspectos que Paulo traz aqui a partir do versículo 6. Como eu disse, as igrejas da Galácia, elas estavam abandonando as fileiras do evangelho, dando as costas para Deus, literalmente, e voltando outra vez para a escravidão da lei. Voltando para aqueles costumes que foram ensinados e vividos antes do Evangelho da Graça em Cristo Jesus ser proclamado. E o apóstolo Paulo, ele diz, espantado com aquilo que ele estava vendo. Você vai ver aqui no versículo 6, Paulo diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo. Eu acho interessante as palavras que Paulo usa aqui. Paulo diz que está perplexo com a atitude das igrejas da Galácia. Aqueles irmãos abraçaram o evangelho e logo depois começaram a afastar, a abandonar o evangelho, trocando por uma mensagem diferente, por um outro evangelho, que não era o evangelho que Paulo tinha pregado aqui. Nós vamos falar isso um pouco mais adiante nos nossos estudos. E Paulo está admirado em ver a rapidez com que esses irmãos apostataram da fé, a rapidez com que eles estavam deixando a fé em Cristo Jesus. Paulo escrevendo aqui, em vez de Paulo dar graças a Deus pela igreja, não é? E você que é um leitor da Bíblia deve ter observado, sempre nas introduções das cartas, Paulo ele sempre traz palavras de oração, de louvor, de ação de graças pelaquela igreja a qual ele está escrevendo. Na carta aos Gálatas você não vai ver isso. Paulo já chega de forma muito séria, demonstrando o seu espanto pela inconstância, pela instabilidade desses irmãos. Paulo demonstra consternação. Algo interessante observar nos escritos de Paulo aqui, Paulo não está demonstrando indignação, assombro ou mesmo ressentimento. Ele está consternado pela forma com que esses irmãos estavam sendo enganados, a forma com que esses irmãos estavam se deixando levar. Paulo os reprova, mas não os rechaça.
Isso mostra o amor cristão de Paulo. Ele reprovava aquelas atitudes, mas falava isso com vontade, com desejo no seu coração que aqueles irmãos fossem restaurados, né? Paulo fala da apostasia dos crentes, que estejais passando tão depressa. As igrejas da galáxia, elas estavam virando eu poderia usar a expressão, virando a casaca, abandonando com grande rapidez essa fé evangélica, a ponto de trocar o verdadeiro evangelho pelo falso evangelho. Eles estavam abandonando o evangelho da graça e voltando a viver debaixo do domínio, do jugo da lei. Paulo usa um verbo aqui e é interessante observar que o verbo que Paulo usa está na voz ativa e não uma voz passiva. Paulo, ele usa o tempo presente, não é que vocês estão passando agora e não que haviam passado. O sentido não é que tenhais sido afastado tão depressa, mas o que ele usa aqui, mas que estejais passando tão depressa. Isso indica claramente que os Gálatas nesse momento, estavam em pleno processo de abandono do Evangelho. E aí a urgência que Paulo tem para escrever essa carta. Paulo usa a palavra grega metatifemi, ou metatifemio. Paulo está usando essa expressão que significa transferir a fidelidade. Ou seja, uma referência quando os soldados eles se rebelam, os soldados que desertam, que eram fiéis ao seu exército e passam a ser fiéis a outro exército. Essa palavra grega que Paulo está usando aqui, pessoas que abandonam a fileira da política, a fileira da religião, usa-se essa mesma palavra grega, metatifemi, que significa transferir de fileira. E é isso que Paulo está dizendo. Vocês estão sendo desertores espirituais. Vocês estão deixando o evangelho da graça para abraçar o evangelho das obras. E eu lia isso aqui e pensava como nós precisamos ser exortados quanto a isso. Existem muitas coisas sendo pregadas hoje em dia. E nós precisamos estar de sobreavisos, nós precisamos estar atentos para não nos deixar levar por outras mensagens, outros evangelhos. Existe até de uma forma muito forte sendo pregada por aí um evangelho onde você precisa guardar a lei para ser salvo. Você precisa manter alguns costumes, alguns dias da semana você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, algumas carnes você pode comer, não pode comer. Ainda hoje existem esses grupos judaizantes que querem guardar tais dias da semana, tais leis e deixando o evangelho da graça. E o Senhor nos dê sabedoria para entender que a cruz de Cristo é o suficiente para a nossa salvação. Nós somos salvos por crer em Cristo Jesus. A salvação ela é plenamente pela fé, não por obras que nós venhamos praticar, não por guardar dias da semana, não por comer esta ou aquela comida, mas é unicamente pela obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Que isso seja claro no seu coração, na sua mente, e que nós possamos nos firmar na pureza da palavra, no que ela nos ensina, e não fazer como os crentes da Galácia, que rapidamente estava deixando o evangelho da fé e abraçando, voltando novamente à lei. Que Deus te abençoe grandemente. Espero você no próximo encontro aqui no canal Minuto Missionário.